Hoje vamos com certeza dar continuidade aos estudos de 1 Samuel, capítulo 23, versículo 9 em adiante. Eu estarei dando uma pequena retrospectiva daquilo que nós estudamos, mas uma palavra linda hoje. Com certeza o Senhor me usará para trazer luz para a sua vida. Vamos orar? Glória a Deus. Querido Pai amado, Senhor, se não for por você, quem seria eu? E quem seria esses que estão ali na espera de uma direção do Senhor, na espera de uma palavra cujo precisariam para se ficarem ainda mais perto de Ti? Se não for Seu Espírito Santo, que seremos? Qual religião tem poder de mudar um homem cujo não vê? Um homem cujo está surdo até o dia de hoje? Pois o Senhor é quem abre o entendimento, o Senhor é quem convence o homem, o Senhor é quem direciona o homem que deseja e aceita ser direcionado. Por isso peço-lhe que todo orgulho, toda altivez seja arrancado do nosso ser, para assim podermos entender aquilo que hoje o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 23, versículo 9. Disse a palavra do Senhor: quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse Davi a Abiatar. Abiatar era um sacerdote que pertencia ao ministério de Davi. E Davi diz: traga o colete sacerdotal. Então orou Davi: ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planejava vir a Keila, que era uma cidade, e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme teu servo viu? E o Senhor, Deus de Israel, respondeu-me. E o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e aos meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Sublinha isso. Davi ficou andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Vamos falar sobre esse trecho importante. Esse trecho relata o fato que um dia Davi, pela sua nobreza e também porque era um homem de Deus, decidiu se levantar e socorrer uma cidade chamada Keila. Uma cidade cujo tinha muro. Naquela época, uma cidade forte que se defendia, era uma cidade cercada por muros. E só que um dia, Keila, a cidade de Keila foi atacada pelos filisteus, e Davi, movido pelo Espírito Santo, pela sua nobreza, moveu seu coração para defendê-lo e livrou a cidade de Keila das mãos dos filisteus. Nós podemos ver isso no lado espiritual. Quantos homens de Deus se levantam para ajudar pessoas. Uma cidade de Keila representando uma vida que precisa de ajuda, que clama a Deus, e Deus manda um Davi para trazer e dar oportunidade para essa cidade se encontrar, se libertar. Muitas pessoas são libertas por Davi, mas nós vamos ver
que no decorrer do tempo, essa libertação não deu continuação para que essa libertação continua, entendeu? Porque o maligno, não é porque uma pessoa se libertou, não é porque uma cidade se libertou, por causa de um Davi, que os inimigos não vão voltar. Porque uma coisa é se libertar e expulsar os inimigos de dentro para fora. Mas outra coisa é fazer com que quem habita dentro da sua cidade seja o Espírito Santo. Porque se ele não habita, em vão vigiam os sentinelas. Pode colocar guarda, pode colocar soldados e dizer não. Mas se você não colocar a sua cidade em vigilância do próprio Deus e da palavra de Deus que o defenderá, pois certamente a sua cidade, mesmo experimentando um dia uma libertação, ela não será segura. E a Bíblia diz que depois dessa grande libertação, Davi, ele orou ao Senhor, porque soube que Saul estava querendo matar, e Saul soube aonde Davi estava. E orou ao Senhor e disse: Senhor, será que Keila, a cidade de Keila, é uma cidade segura? Será que os seus habitantes, eles me entregarão a Saul? E Deus diz: se eles te entregarão. O que Davi fez? Davi teve a revelação. Escuta isso. Davi teve a revelação que a cidade de Keila não era confiável. Porque até então, Davi estava com seus 600 homens refugiados na cidade, cujo ele libertou. Mas Deus mostrou, vou repetir, Deus mostrou para Davi que a cidade cujo Davi estava não tinha boas intenções, não tinha nobreza. Era uma cidade que Deus permitiu avisar a Davi que essa cidade o trairia. Então Davi saiu. Diz a palavra que Davi, ele saiu da cidade. Só que, depois de Deus mostrar para Davi que a cidade cujo Davi estava com seus 600 homens não era confiável, não era um lugar para ficar, Davi saiu da cidade. Né? Só que depois de sair da cidade, o que chama a minha atenção, meus amados, é que Davi e mais seus 600 soldados ficaram andando sem direção definida. Em outras traduções, né, segundo a Bíblia Almeida Corrigida, eu gosto de trabalhar com outras traduções, disse que eles se foram sem rumo certo. É estranho, né? Eles saíram da cidade sem rumo certo. Quem já se sentiu assim? Quem já se sentiu assim? Eu. E quem não se sentiu assim? Quando o Senhor lhe mostra que uma cidade, um lugar cujo por vários motivos o Senhor já lhe mostrou que não é um lugar confiável, aí essa pessoa decide sair. Só que saindo não tem rumo, não sabe aonde vai. Não sabe. É uma situação um pouco desconfortável, porque é uma situação de muita fé. Mas eu te digo já antecipadamente para essas pessoas cujo Senhor mostrou que aquela cidade, que aquele ministério não é para você ficar e você saiu e procura um lugar para se refugiar, pois eu te digo,
marcha, e não abandona o teu Deus. Procura a verdade e certamente o Senhor te mostrará a próxima etapa para você se refugiar e a fortaleza cujo você precisará se refugiar. Eu já me senti assim e certamente algumas pessoas que estão me vendo já estão se sentindo assim. Ou seja, Davi, ele soube que aonde estava, na cidade de Keila, não era segura. Então saiu, mas depois não sabia aonde ir. E há pessoas que estão me vendo aqui e pensam assim, e agora eu não sei onde ir, pastor Cris. Eu não tenho lugar para onde ir. Davi, ele não tinha rumo. Davi estava andando sem direção definida. E o que dizer, meus amados, do povo hebreu, que decidiram inclusive sair do Egito, cujo faraó estava na cola deles, pressionando-os. O povo hebreu sabia onde ir, para o deserto, adorar a Deus. Mas no deserto, estou indo. Ok, estou indo para o deserto adorar o Senhor. Mas aonde? Aonde irei me abrigar? Deus é um Deus provedor. Escuta-me bem. A partir do momento que tu reconheces um Moisés que vem te libertar e te dar um comando de você abandonar seu lugar de costume, seu lugar até mesmo do Egito, que pode representar qualquer coisa como uma situação, como um ministério que não te edifica, e assim Deus te mostra por vários motivos aquilo que é, como deve ser visto, e assim Deus te diz, eles te entregarão, Davi, não são pessoas confiáveis, saia, porque Deus te mostrará, porque Ele é o provedor. Te mostrará aonde tu deves ir. Pois eu lhes falo, se nesta noite, que vocês podem ainda não saber aonde o Senhor lhe manda repousar, porque assim foi com Davi. Saiu de Keila, aonde vamos? Não sei. Não sei. Você pode ainda não saber aonde o Senhor lhe manda repousar, porque ainda não lhe foi revelado. Mas isso não quer dizer que Deus lhe abandonou. O fato é, se Deus lhe mostrou, tu está prestando atenção, né? Se Deus lhe mostrou que a cidade de Keila é perigosa, é porque é para você sair. Ok? Isso é claro. Então, confia no Senhor e anda. Caminha, marcha, mesmo não sabendo onde deves repousar. Se no seu espírito não existe essa convicção de você repousar aonde Deus lhe manda repousar, então não o faça. Porque não é pecado não saber o que Deus quer para mim agora. Não é pecado. Mas é pecado, ali sim, é pecado saber que ainda estás na cidade de Keila, sendo que Deus te mostrou que seria perigosa para a tua salvação e você ainda prevalece nela. Aí isso é pecado, porque aí você está conivente. E há pessoas que deveriam ter saído já faz muito tempo, mas não saem. Por quê? Porque tem medo de que Deus não venha prover. E tem medo de andar sem saber aonde elas vão. Porque assim Davi saiu, e mesmo sem saber aonde ia, por acaso Deus abandonaria Davi? Por acaso, mesmo Davi não sabendo aonde ele ia, Deus não lhe mostraria
um canto ou uma fortaleza para Davi se refugiar e assim encontrá-la? Pois se Davi é Davi, mesmo não sabendo aonde ele vai e mesmo não sabendo o que Deus tem para ele amanhã, se há nobreza, fidelidade, sinceridade em procurar nas Escrituras, procurar a lâmpada do Senhor, pois certamente iluminará seus pés e iluminará seus caminhos. Porque a palavra de Deus é luz, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Assim diz a palavra do Deus vivo. Então, mesmo que Davi não saiba naquele momento aonde ir, o Senhor é soberano, meus queridos, e o guiou e lhe mostrará o caminho. Deus não abandonará, meus queridos. E agora que eu confesso que é sim difícil. Às vezes, na razão, porque a razão quer sempre saber, mas nem sempre o Senhor lhe mostrará aonde, o que acontecerá amanhã. Às vezes o Senhor lhe dirá, anda, anda, saia, mas anda. Por acaso, quando a nuvem do Senhor se mostrou no acampamento dos hebreus, porque quando a nuvem do tabernáculo, da glória de Deus se mostrava no acampamento, isso significava que os hebreus já precisavam armar todas as tendas e se mandar. Aonde? Aonde a nuvem os guiava. E quando a nuvem se mostrou, os israelitas já sabiam que era para ir. E quando começaram a ir, tinha o Jordão. E aí, que façamos? Faz o primeiro passo. Quando pisaram o Jordão se abriu e era justamente aonde precisavam passar. Pois eu vos digo, seja pois tu atento àquilo que a nuvem possa te mostrar, porque quando é tempo de partir, não ficas tu onde Deus não quer que você fique. Amém? Ah, mas tem o Rio Jordão. Lhe falta ser sacerdote, porque se fosse sacerdote, certamente pisaria no Rio Jordão e ele se abriria. Mas como tu tem medo e te falta fé, ele não se abre. Por isso que ainda estás onde tu estás, na situação ainda, para muitos, deplorável. Porque não querem andar por fé, mas se anda por vista. Isso é um grande problema. Agora, uma coisa é andar sem ter a direção, mas esperá-la. Consegue entender? Davi não tinha direção, não tinha rumo, mas ele era um homem que esperava por parte de Deus. E outra coisa é andar como uma barata tonta, entendeu? Sem conhecimento de Deus e sem pagar o preço como Davi e seus soldados pagaram. Porque tem um preço que pagar para ouvir a voz de Deus. Para quem é sincero diante de Deus e procura sua palavra para ser sua lâmpada, pois certamente estes verão aonde pisam e verão aonde estão indo. Eu posso ouvir um glória a Deus, glória a Deus. Porém, eu vos digo nessa noite, aqueles cujo não leva consigo a palavra de Deus e não buscam a sua revelação, pois andarão em círculos no deserto, sem jamais entender o porquê porque ainda estão no mesmo lugar e essas pessoas não verão suas vidas mudar, coisa nenhuma. Por que terias medo de sair de Keila? Por quê? O que te faz ter medo de sair da cidade de Keila? Uma simbologia, hein? Eu falei, Keila pode representar muitas coisas.
Por que ainda não recebestes direção da igreja aonde deves repousar? Por que ainda não recebeste direção da igreja aonde tu deves repousar? Aonde está a tua fé? Em quem confias? Em homens? Em cavalos? Ou em Deus? Se você, Davi, saiu da cidade de Keila, porque Deus teria te mostrado que ali não é para você ficar. Então não se preocupe, porque os seus passos serão direcionados. Consegue me ouvir? A menos que Davi decida por si mesmo dar ouvido ao seu coração enganoso. Olha que fala em 1 Samuel 23:14. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Por acaso Deus deixaria Davi desamparado se estava indo no caminho certo? Encontrou as colinas do deserto de Zif. Glória a Deus. Dia após dia Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. E Davi achou um lugar, meus queridos, uma fortaleza. Olha isso! Conseguiu entender que Deus não desamparou Davi? Você pode estar passando por um momento onde ainda não teve a revelação da sua fortaleza. Mas se sua motivação é nobre, Ele vai te mostrar as colinas de Zif. Ele vai te mostrar. Deus não desamparou Davi. Era apenas marchar e estar atento naquilo que Deus queria lhe mostrar. E por que você acha que Deus teria te levado até esta fortaleza de Davi? Até essa fortaleza, meu querido Davi. Por que você acha que Deus teria levado você até aqui? Você acha que foi um acaso? Pois eu vos digo, há fortalezas e fortalezas. A cidade de Keila, ela tinha seus muros, mas o Senhor dos Exércitos mostrou que os que nela habitavam não era de confiança e que se prevaleceria nela Davi e seus 600 homens, pois certamente morreria. E aí? Ainda vais prevalecer nessa religião, Davi? Ainda vais prevalecer na cidade de Keila? Sendo que está claro, basta ver sua vida para muitos de vocês. Basta ver o testemunho de vocês. O estilo de vida hoje é onde você se encontra. Ainda vai deixar seus soldados, sua família em Keila, sendo que seus habitantes não têm nada para lhe oferecer? Você, seu esposo, sua esposa, seu esposo, namorado ou namorado, seu patrão? Ou Deus decides tu obedecer? O que tu temes, filho do homem? Pois eu lhe digo nesta noite que há outra fortaleza que te espera. Que te espera se você tem coragem de sair aonde Deus te mostra que é para você sair. Mas saia. Mas saia. Sabes, há algumas pessoas que ao entrar
nessa fortaleza da OSCE, no ministério da OSCE, esse ministério que é uma igreja, algumas pessoas têm medo de deixar o seu ministério ou deixar sua religião antiga porque não sabe se vem de Deus. E para esses, escuta-me bem, porque eu vou falar por parte de Deus para essas pessoas. Até que não se desliga de Keila, sendo que inclusive Deus te mostrou que era para se desligar, pois não terás a revelação da fortaleza aonde deverás repousar. Porque pessoas querem Keila e querem estar na fortaleza de Zifa. Querem estar em dois. Pois eu te digo, Saul te encontrará. Mas se tu te decidir a viver pela fé e ser atento naquilo que Deus inúmeras vezes quis te mostrar, que em Keila, por mais que tenha muralha, por mais que se fala da palavra de Deus, por mais que tenha conceitos religiosos cujo um dia tu te refugiou, tu usufruiu, Deus te mostrou que não há nada que essa cidade possa te oferecer para o dia da manhã, tanto para ti como para a tua casa. Saia, faça tu prova com fé, em nome de Jesus Cristo, e ali terás a revelação das montanhas chamadas Zif, e da fortaleza que se encontra lá. Mas se ainda queres tu estar tanto na fortaleza em Zif e tanto na cidade de Keila, Saul te encontrará e te matará. Porque Deus escondeu Davi, assim diz o Senhor. Me pergunta por quê? Porque Davi, quando soube quem era Keila, não prevaleceu. E tem pessoas que ainda querem dos dois. Ou você escolhe, meus queridos, porque Keila não tem a mesma visão que Zif. Porque aonde há uma fortaleza cujo Senhor te mostrará pela revelação de um homem que se decide a viver pela fé, e quando um Davi obedece à voz do Senhor e entende nos detalhes o que Deus quer lhe mostrar, pois certamente esse Davi encontrará segurança e Deus não o desamparará. Porque ainda há pessoas que querem Keila e querem a fortaleza. Por quê? Porque não têm fé que Deus proverá, e são pessoas que estão apavoradas em saber que andarão sem saber aonde estão indo. Assim como Davi. Davi não ficou apavorado porque marchava sem rumo. Não. Por acaso Davi não sabia o Deus que ele servia? Não conhecia o Deus que ele servia? Mateus 8,19. Presta atenção ao que diz. Então o mestre da lei aproximou-se e se aproximou a Jesus e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fore. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a sua cabeça. Há pessoas que só saem da cidade de Keila se Deus mostrar para elas a fortaleza aonde devem repousar. Se eu vejo a fortaleza aonde eu devo ir, eu vou sair de Keila. Nem sempre será assim. Porque o que Deus espera é que você dependa dele e não dos homens. E eu lhes digo para esses, por parte do Senhor, vocês, se não estão decididos em querer ter a revelação onde Deus quer que você esteja, pois vocês riscam de morrer no lugar onde há tempo deverias ter saído.
Mais vale estar só, mas à procura da fortaleza, onde Deus quer que você repousa e buscando fidelidade da palavra de Deus, do que estar no ministério ou uma religião. Rodeados de muitos que são falsos, que não quer nada com nada, ou que não tem nada para lhe oferecer, e não estão lhe dando condições para você ir para o céu. Quantos Davi errantes, Davi que não tem rumo ainda, que não tem a revelação de onde precisam repousar. Eu sei que há muitos Davi que estão me vendo aqui. Quantos Davi perambulando por aí, que procuram achar um lugar para repousar. E quanto Davis, perambulando por aí, acharam sua fortaleza. Sabe onde? Na OSE. Nesse ministério, porque fugiram dos seus ministérios antigos, onde pensavam estarem seguros. E esses marcharam, oravam, e de repente, o que aconteceu? Apareceu no YouTube um cantor, cujo no passado admirava como cantor secular, e descobriram hoje uma fortaleza onde esse cantor mora. Quantas pessoas marcharam e de repente caíram nas redes do Facebook, do Cris Duran, e se depararam com músicas que os levou a entender o propósito da adoração. Mas, eu digo para esses, atrás da harpa de Davi, descobriram que Davi tinha também um exército e uma cidade para se abrigar. Um ministério, uma igreja sólida. Quantas pessoas viram e são atraídas a ouvir essas palavras por causa das músicas lindas, por causa da Minha Noiva, que é música de adoração, por causa da música Rei dos Reis, por causa da música Elohim, por causa da música Pai Eterno, por causa daquilo que Deus tem dado, porque às vezes, tocar a harpa, sem falar, apenas tocar a harpa, faz com que as pessoas que desejam aquilo que o Espírito Santo procura, pois o encontra por meio de um tangedor. Só que atrás de um tangedor como Davi, havia mais coisas. Havia um exército, havia umas promessas dele se tornar rei para assim abrigar muitas pessoas. Glória a Deus. Pois se você hoje, meus queridos, perambula ainda porque não achou seu repouso, então o que esperas para te abrigar nesse ministério que é fortaleza aos olhos de Deus? O que espera, meus queridos? É algo tão bonito ver pessoas que são atraídas nesse ministério. Nem todos entendem o propósito. Nem todos entendem o propósito de Deus, de repente, mostrar um clipe, uma música, no qual sentiram algo diferente. Há muitas maneiras de Deus iluminar seus passos. Há muitas formas de Deus lhe mostrar o que é. Mas será que teu coração está numa posição de ouvir e entender o que Deus tem para você? Porque se seu coração se conturba,
como você vai querer ver? E de que forma vocês vão querer ouvir aquilo que Deus deseja lhe mostrar? E se ainda não tens fé em abandonar Keila, que é um lugar que por tantas maneiras e tantas formas, o Senhor já te mostrou que não é um lugar para você estar. De que forma você quer que Deus lhe mostre a próxima etapa? A palavra de Deus diz: determinarás tu alguma coisa. Ser-te firme naquilo e a luz brilhará no seu caminho. Determinarás tu alguma coisa. Deus te mostrou que não é? Determina. Ser-te firme naquilo, anda. Procura Elias, Abadias. Abadias, procura Elias, procura a fonte, porque seja o que for, Abadias procurando água, o Senhor direcionará os passos de Abadias para se encontrar com Elias. Porque Elias encontrará água, se a motivação de Obadias está certa. Então, meus queridos, não perca o foco. Esteja decidido em nome de Jesus Cristo a estar atento a todos os detalhes que Deus tem para lhe mostrar. Vamos orar. Pai eterno, direciona essa vida e eu sei que o Senhor tem direcionado. O que mais essa pessoa quer? Se teve oportunidade de ver aquilo que precisava ser visto. E Davi vai murmurar porque está andando sem rumo, porque até o dia de hoje não recebeu um sonho profético ou uma palavra profética. Pois eu sei que o Senhor trouxe essa vida até aqui. Por acaso não veria nesse ministério uma fortaleza cujos seus muros serão suficientemente firmes para se proteger essa vida e escondê-lo das garras de Saul? Então, se quer ver, então que veja. E se não quer ver, então, Senhor, certamente o Senhor não opera mediante um coração dividido. Ou é de Keila, ou é de Zif. Ou é de Keila, ou é da fortaleza cujo Senhor deseja o levar. Ou é de um, ou é de outro. Mas escolha, assim diz o Senhor. Porque certamente a fortaleza que Deus te mostra é uma fortaleza cujo é fundamentado sobre os princípios da palavra de Deus e ali Saul não o tocará. Esse ministério da Online World Church é um ministério fortaleza aos olhos do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por permitir que essa palavra chegue a todos os lares que estão nos assistindo. Amém.